Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série em Efésios e o tema da mensagem de hoje é um novo povo. Vamos considerar o texto de Efésios capítulo 2, dos versos de 11 a 22. Abra sua Bíblia, Efésios 2, de 11 a 22. Vamos ler as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre os fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar, que é o alimento para a nossa alma, que é a nossa bússola. Eu reconheço, Senhor, que sem Ti eu nada posso fazer e te peço, usa-me como instrumento, Senhor, para proclamar a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Senhor, prepara o solo dos nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente. Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, e que toda a glória seja dada a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, até aqui, nessa parte, no capítulo 2 de Efésios, nós vimos o eterno plano de Deus para salvar pecadores. Nós vimos na mensagem anterior que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que fomos vivificados pela graça e que em Cristo, nós somos uma nova criatura, nós nascemos pela graça mediante a fé em Cristo, nós nascemos para uma nova vida dedicada ao Senhor, que é abundante em boas obras que foram preparadas por Deus e para a glória de Deus. Todavia, quando Deus faz essa obra maravilhosa
de redenção, de salvação, nós devemos fazer uma pergunta: o que Deus estava formando ao nos salvar? Será que ele estava apenas querendo indivíduos perdoados ou ele queria preparar algo maior? Em Efésios, no capítulo 2, nesse texto que nós acabamos de ler, dos versos 11 ao 22, Paulo nos mostra que Cristo não apenas salva indivíduos, ele cria um povo. Ele pega dois grupos que historicamente eram inimigos, judeus e gentios, e faz deles um novo povo, um só homem, uma nova humanidade. E nós veremos como essa obra aconteceu, né, nesse texto que nós vamos considerar hoje. Para tratar desse assunto, eu vou dividir essa perícope, essa porção das Escrituras, em três partes. Primeiro, separados, versos 11 e 12. Separados, é o primeiro ponto. Segundo, reconciliados, versos de 13 ao 18. E terceiro, edificados, versos de 19 ao 22. Vou repetir: separados, reconciliados e edificados, certo? Então, para ajudar aí na nossa reflexão sobre o texto. E agora nós vamos ao primeiro ponto, separados. Vamos ler novamente só os dois primeiros versículos, 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, Paulo começa aqui no verso 11 com esse imperativo: lembrai-vos, lembrem-se, olhem para trás. Ele quer que aqueles gentios, agora convertidos a Cristo, se lembrem, olhem para trás. Quando nós trazemos à memória a situação que nós estávamos, a nossa miséria, as dificuldades, a terrível condição que nós estávamos anteriormente, isso deve também servir para aumentar a nossa gratidão ao Senhor pela graça manifestada abundante a nós. E a palavra portanto também conecta com os versículos anteriores que nós já trabalhamos na semana passada. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês foram salvos pela graça. Agora lembre-se de onde foi que vocês vieram. E Paulo vai lembrar então aqui as condições que estavam os gentios. Antes de observar o verso 12, olha o que ele diz aqui: outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O que era a circuncisão, vocês lembram? Quando Deus fez aliança com Abraão, o sinal daquela aliança qual era? A circuncisão. Era cortado ali o prepúcio do pênis do bebezinho no 8º dia. Era um sinal de que agora aquela criança fazia parte daquela aliança. Era um sinal de que aquela criança estava ali naquela condição pactual diante do Senhor, fazia parte da nação de Israel, a antiga aliança ali, uma aliança nacional, uma aliança condicional e todos os aspectos que a gente já conhece a respeito da antiga aliança. Só que ela era com a nação de Israel. Então os gentios, eles não eram circuncidados. Essa que era um sinal que diferenciava, um dos sinais que diferenciava um judeu dos gentios. Tinha as leis cerimoniais, as dietas, tinha todo o sistema levítico, mas também a circuncisão como sinal da aliança com Abraão. E os gentios, eles não eram circuncidados, eles eram chamados de quê? Incircuncisos. Você lembra? Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o rei, o Deus de Israel? Então, os incircuncisos eram gentios. Então, tinha essa diferença. Os gentios estavam fora desse pacto, fora dessa aliança, estavam estrangeiros e inimigos aqui dos judeus nesse sentido, certo? Só para a gente entender
esses termos que são apresentados aqui. E Paulo, ele vai descrever essa antiga condição dos gentios com 5 expressões. Observe comigo. Em primeiro lugar, sem Cristo, separados de Cristo. Isso não significa que eles não estavam nos decretos de Deus. Obviamente, estavam. Isso significa que eles ainda não experimentavam união com Cristo. Eles viviam sem reconciliação, sem esperança messiânica. A maior miséria humana, meus irmãos, é estar fora de Cristo. Essa é a maior miséria. A pessoa pode ter dinheiro, fama, pode ter muitas coisas, mas se ele não tem Cristo, ele está perdido. Ele está perdido, pode ser poderoso, pode ser o que for. Sem Cristo, ele está perdido. E os gentios, eles estavam separados, fora, sem Cristo. E continua, separados da comunidade de Israel. Eles tinham cidadania romana, ali os Efésios, mas eles estavam alheios a essa comunidade pactual de Deus. Como eu falei, a antiga aliança foi feita com a nação de Israel. E essa foi a comunidade com quem Deus havia estabelecido o seu pacto e havia feito as suas promessas, né? A esse povo Deus confiou a revelação especial, os oráculos divinos, as promessas a respeito de um Redentor. E os gentios estavam fora dessa comunidade. E os gentios não pensem como outras pessoas, somos nós. As vezes os gentios pensam, não, é só o Golias lá do passado. Não, somos nós, os gentios. Estávamos estranhos às alianças da promessa. Observe aqui o plural, alianças da promessa. Ao longo do Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu várias alianças que desenvolveram progressivamente essa promessa messiânica. Por exemplo, a aliança com Abraão, que eu mencionei aqui, a aliança com a nação de Israel mediada por Moisés, no contexto nacional, e a aliança davídica, por exemplo. Cada uma delas ampliava e especificava ali a promessa a respeito do Redentor. E Paulo chama essas alianças de alianças da promessa, pois todas elas carregavam e preservavam a expectativa messiânica. Como eu já tenho batido nessa tecla há muito tempo aqui, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria e o Novo testifica que ele veio. Então, essas alianças desenvolvem a promessa e o povo, né, de Israel recebeu essas promessas, essas alianças, né? Contudo, os gentios estavam fora dessa comunidade pactual visível e essa antiga aliança possuía um caráter nacional, ainda que, de certa forma, revelasse esse propósito que ia além da nação. Ela em si era uma aliança nacional. E por que eu digo que ela, de certa forma, revelasse? Porque a promessa já dizia que todas as nações seriam abençoadas por meio do descendente de Abraão. Não era algo que seria restrito a Israel. No futuro, isso ia se revelar, que se ampliaria. Isso a gente vai observar na nova aliança. Mas na antiga aliança era dessa forma ainda. Então, embora o plano redentivo, o plano redentor de Deus incluísse os gentios desde o princípio, eles permaneciam ainda historicamente estranhos às alianças até a plena revelação dessa promessa em Cristo. Está dando para entender? Certo? O quarto ponto que é apresentado aqui é que eles estavam sem esperança. O mundo gentílico, ele era profundamente religioso, mas a sua religiosidade não estava ancorada na revelação do Deus verdadeiro. Entre idolatria, cultos diversos, especulações filosóficas, faltava ainda a esperança fundamentada nas promessas divinas. Eles não possuíam a esperança messiânica, porque eles não participavam das alianças que anunciavam o Redentor. Eles não possuíam uma esperança escatológica segura, porque eles desconheciam a consumação que foi prometida por Deus, pelo Deus verdadeiro. Eles não possuíam uma esperança da redenção revelada, pois eles estavam alheios a essas promessas pactuais, acreditavam em outras coisas, confiavam em outros ídolos, não no Senhor. Em outras palavras, eles estavam afastados das promessas divinas reais e sem uma expectativa redentiva sólida. Uma pessoa pode ter muitas crenças,
religiosidade, mas está distante do Senhor, distante da verdade. Alguém pode ser sincero, ter ali as suas devoções, fazer ali os seus rituais, mas está no caminho errado. Sincero, mas errado. Não vai adiantar, vai dar no caminho errado de qualquer forma. Não basta só a sinceridade. Para algumas pessoas pensam que é só isso, né? O que importa é que você tenha fé. Fé em quê? É importante que você tenha fé na coisa certa, no caminho certo. A promessa, a palavra verdadeira. Porque se você tiver fé naquilo que é errado, você vai para o caminho errado. Além disso, o quinto, sem Deus no mundo. Nossa, como é que é apresentada a condição do gentio? A palavra aqui é usada para carregar a ideia de viver sem o único Deus verdadeiro. Como eu falei, não é a ausência de religião, significa a ausência de um relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. Eles eram religiosos, sim, mas não se relacionavam com o único Deus verdadeiro. Queridos, essa parte a gente observa essa separação que existia, clara aqui, entre os judeus e os gentios. No templo, inclusive, havia um limite para os gentios. Eles podiam só chegar até certo ponto. Além disso, eles não poderiam passar. Vocês lembram, por exemplo, quando nós estudamos Gálatas, como havia uma confusão a respeito desses assuntos, inclusive entre os próprios convertidos. Ali na carta aos Gálatas, nós vimos que alguns judaizantes diziam que os gentios tinham que ser circuncidados, seguir os costumes da lei de Moisés, para que eles então pudessem ser salvos. Isso você observa como era a cabeça deles, esse distanciamento em relação aos gentios era muito forte. Às vezes a gente não tem essa noção nos dias de hoje. E essa separação entre judeus e gentios era muito marcante e não foi simples para eles entenderem o que a nova aliança trouxe. Queridos, a salvação é pela graça, mediante a fé, tanto para judeus quanto para gentios. Quando o apóstolo escreve Efésios aqui, ele está celebrando um milagre histórico. Em Éfeso, havia uma igreja composta por judeus e gentios adorando juntos ao mesmo Senhor. Obviamente, judeus e gentios convertidos a Cristo. Sem exigência de judaização, sem hierarquia étnica, a cruz de Cristo resolveu essa barreira, quebrou essa barreira. Isso é muito profundo. Quando a gente entende qual é a separação que existia. Quando a gente para já para observar esse primeiro ponto, vamos fazer algumas reflexões. Em primeiro lugar, uma pessoa que não está em Cristo Jesus pode até ter uma boa moralidade, pode até ter tradições e até religião, mas sem Cristo ela ainda está separada de Deus. Se hoje você pertence ao povo de Deus, isso é pura graça. Nós não entramos na nova aliança por etnia, por herança cultural, por mérito, por nascimento físico. Somente pela graça mediante a fé em Cristo. E pare para refletir o privilégio que nós temos de estar perto de Deus. Depois de a gente observar todos aqueles pontos distantes, alheios às alianças, aos oráculos, às promessas, à comunidade, agora vocês estão perto. Isso é a graça de Deus que nos alcançou em Cristo. Isso é maravilhoso. Não é resultado de nossos esforços, é a graça de Deus para conosco. Outro ponto importante para nós notarmos aqui é sobre a natureza da própria igreja. A igreja ela não é um clube. A igreja ela não é uma reunião inventada. Vamos reunir gente num prédio, vamos partir um pão, tomar um vinho que vai ser legal. Não é isso, não é algo inventado por nós.
Não é um clube em que as pessoas têm a mesma afinidade, né? Clube dos motoqueiros, clube dos jogadores de futebol, não é um clube de associados, não é algo que a gente simplesmente se reúne por afinidades. A igreja ela não é isso. Se nós podemos nos reunir hoje como um povo de Deus, estar em sua aliança, é porque um alto preço foi pago. E desprezar a igreja é desprezar o privilégio do que Cristo comprou para nós. A igreja é composta por aqueles que outrora estavam excluídos e agora foram incluídos. Nós somos o povo redimido de Deus. Isso é um privilégio tremendo. É um privilégio tremendo fazer parte do povo de Deus, reunir-se para adorar a Deus, fazer parte da aliança de Deus, fazer parte da família de Deus. Isso é um privilégio tremendo. Muitas vezes a gente não entende nem a condição que a gente estava e nem a condição que a gente está. Isso nos leva ao segundo ponto. Reconciliados, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si um novo homem, fazendo a paz, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E o verso 13 começa com mas agora. Então no verso 11 estava escrito assim, outrora. No verso 12, naquele tempo. Aí no 13, mas agora. Nesse verso 13, mas agora, mostra o momento que a nova aliança trouxe. A nova aliança trouxe esse agora. Nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. No Antigo Testamento, Israel estava perto, né? Não geograficamente, mas apenas pactualmente, os gentios estavam longe. Mas em Cristo, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo seu sangue. Essa distância não era apenas horizontal, mas era também, principalmente, longe de Deus. E a distância era tão profunda que só poderia ser resolvida a custo de sangue. A aproximação não veio por judaização, não veio por obediência cerimonial, ela veio pelo sangue. A reconciliação começa com Deus e a distância foi vencida pelo sangue. Queridos, todas aquelas leis cerimoniais, elas estavam apontando para algo maior do que elas mesmas. Aqueles sacrifícios de animais que tinham no Antigo Testamento, eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Aquela figura de um sumo sacerdote que ia uma vez por ano até o Santo dos Santos oferecer sacrifício, interceder pelo povo, ele não poderia entrar sem sangue. Lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, dentro das duas tábuas da lei, etc. Tudo aquilo ali estava prefigurando que Deus, a necessidade de um sacrifício superior, estava mostrando que Deus é santo, que o pecado é coisa séria, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, que é necessário de um sumo sacerdote para interceder entre Deus e o povo, e que é necessário um sacrifício perfeito. Então todas aquelas cerimônias estavam apontando para esse sacrifício, e esse sacrifício seria o sacrifício de Cristo. Ele é a substância para quem todas aquelas sombras apontavam. O texto diz, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo é o príncipe da paz. Ele derrubou a barreira, ele destruiu a inimizade. O muro que separava judeus dos gentios não era apenas um muro cultural, era um muro religioso, um muro pactual. A lei cerimonial, as festas, os alimentos, circuncisão, distinções rituais, funcionavam como marcador de separação. E Cristo na cruz cumpriu essas sombras. Então, na nova aliança, nós não precisamos mais, por exemplo, de um sumo sacerdote, de um sacrifício de um animal, de circuncisões no corpo, porque essas coisas já se cumpriram em Cristo. A entrada na nova aliança não é mais a circuncisão no prepúcio, é a circuncisão do coração, é o novo nascimento, é a regeneração. O povo na nova aliança não é somente o povo nacional de Israel, são crentes de todas as nações. Os gentios eles são enxertados nessa oliveira e Deus faz um novo povo. Lembra que Jesus diz assim: toda a autoridade foi dada no céu e na terra, façam discípulos de todas as nações. Então a nova aliança é o cumprimento dessas promessas. Então a lei moral ela permanece como expressão da vontade de Deus, mas a lei cerimonial que distinguia Israel das nações foi abolida em sua função separadora. O texto prossegue: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo não transformou os gentios em judeus, ele criou um novo homem, uma nova humanidade, uma nova criação. Assim como Deus criou o primeiro homem, Cristo cria um novo homem. Esse novo homem e essa nova humanidade em um só corpo é a igreja. É a igreja do Deus vivo. Reconciliar ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz resolveu o que séculos de hostilidade não resolveram. O Calvário fez o que política, cultura, tradição nunca fariam. Produz reconciliação para com Deus, destrói a inimizade entre judeus e gentios. A cruz não apenas perdoa pecadores, ela cria um povo em paz. A igreja do Deus vivo. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto. A paz é oferecida aqui aos que estavam longe, isto é, aos gentios, e aos que estavam perto, isto é, os judeus. Estavam longe que não receberam todas essas promessas, alianças, tipos, sombras e oráculos. E os que estavam perto, que receberam todas essas promessas, tipos, sombras e oráculos. Mas aqui é importante, eu abri um parêntese muito importante. Alguém pode estar perto, externamente, e longe espiritualmente. Privilégios não salvam. Cristo salva. Muitos que receberam esses privilégios não creram em Cristo. Muitos pereceram no deserto por sua incredulidade. Não é verdade? Queridos, uma pessoa pode nascer num lar cristão, receber boa orientação da palavra, ter muitos privilégios, e ainda assim, ele mesmo ser um incrédulo. Alguém pode nascer com privilégios, participar de cultos, estudar numa escola cristã e nunca ter nascido de novo. Então, o ponto não está nos privilégios, mas está na fé em Cristo. Uma fé verdadeira em Cristo. Eu estou usando essas palavras perto e longe para a gente entender o significado disso, que eles receberam esses privilégios. Mas o privilégio em si não salva, é Cristo salva. Porque por ele, ambos têm acesso ao Pai em um espírito. Então nessa parte nós observamos também que essa obra é uma obra trinitária. Veja a estrutura, ela ocorre por meio do Filho, concede acesso ao Pai
em um espírito. Você vê a obra trinitária bem clara aqui nesse texto. É maravilhoso. O Filho fornece a base objetiva, o Espírito aplica subjetivamente, o Pai recebe. E sobre essa situação, esse novo momento que a igreja está na nova aliança, quando você vai observando o livro de Atos dos Apóstolos, você chega naquela parte em que Pedro entra na casa de Cornélio. Vemos esse ponto de forma vívida, porque Pedro tinha ficado relutante. Lembra da visão? Um lençol descendo com vários animais impuros. E aí ele ouve uma voz, vai, mata e come. Mas eu nunca comi nada impuro. Mata e come. Obedece. Você está chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Era para mostrar que os gentios, eles fazem parte dessa aliança. Fazem parte do povo de Deus. Ele tinha que ir lá com Cornélio. O Senhor o conduziu a pregar aquele gentio. O apóstolo estava aprendendo, entendendo que na nova aliança as barreiras foram derrubadas. Cristo é salvador de um corpo, formado por gente de toda língua, povo e nação. A beleza da igreja é que pessoas diferentes, de histórias diferentes, contextos diferentes, culturas distintas, contextos opostos, agora sentam-se lado a lado, adorando o mesmo Senhor, participando da mesma mesa, sendo salva pelo mesmo sangue de Jesus. Gente que antes ficava do lado de fora do templo, agora está sentada na mesa do Senhor. Esse texto também confronta uma ideia de um consumismo eclesiástico, que é um outro problema dos dias de hoje. Tratar a igreja como se fosse uma loja, um departamento, um serviço religioso que eu avalio, comparo, exijo qual atende às minhas preferências. Queridos, a igreja não é um produto, é um povo comprado com sangue. Eu pergunto a você, você tem valorizado a igreja de Deus e a comunhão dos santos? Esses textos devem fazer a gente ter uma altíssima estima pela igreja, pela comunhão. Uma outra reflexão é pertinente aqui. Nós não devemos reconstruir barreiras onde a Escritura derrubou, não colocou. Questões secundárias não devem separar a igreja pela qual Cristo morreu. Se Cristo fez um só corpo, divisões motivadas por orgulho, vaidade, carnalidade, negam o evangelho que nós professamos. Se Cristo derrubou a parede com seu sangue, nós não temos direito de reconstruí-la com o nosso orgulho. Nós temos que zelar pela unidade da igreja de Cristo. E nós caminhamos agora para o nosso terceiro e último ponto. Edificados. O texto diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe a progressão lógica dos nossos pontos até aqui. Separados, reconciliados e agora, edificados. O Evangelho ele não apenas remove a distância, ele nos coloca dentro da casa. O verso 19 afirma assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Que maravilha, meus irmãos. Antes estrangeiros, antes peregrinos, antes sem cidadania, estavam de fora. E agora? Concidadãos. E agora? Santos, separados para Deus. E agora? Família de Deus. Que privilégio. Primeiro ele usa a linguagem política com os cidadãos, mas depois ele usa uma linguagem mais íntima. Família. Família é mais íntimo que nação. Nós não somos apenas súditos do rei.
Nós somos filhos na casa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Paulo destrói qualquer ideia de categorias de crentes, como se tivesse crente de segunda classe. Não tem. Não há. A questão não é assim, o judeu é superior ao gentil. Não. Em Cristo nós somos irmãos. Fazemos parte da mesma família. Temos o mesmo Pai. Não tem crente de duas categorias. Todos entram pela mesma fé. E o verso 20 prossegue. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O fundamento primário é Cristo. Mas em sentido secundário, o fundamento é a revelação apostólica. O evangelho proclamado é construído sobre a palavra apostólica e a pedra angular é Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja cresce, ela é um organismo vivo. Ela cresce porque ela está unida a essa pedra angular. E cada crente é uma pedra viva nesse edifício. O texto prossegue dizendo, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. E aqui a gente chega no clímax. Para a habitação de Deus no Espírito. Vamos observar aqui. O fundamento é Cristo. As pedras vivas, né, são o seu povo. E estão edificando o quê? Uma habitação de Deus no Espírito. No Antigo Testamento, queridos, a presença de Deus se manifestava no tabernáculo, de forma especial. Depois no templo, em Jerusalém, locais onde Deus se manifestava de uma maneira especial. Agora, onde ele habita? No meio do seu povo, na sua igreja. A habitação de Deus não é mais no templo físico, mas é quando o seu povo está reunido. Ele habita de uma forma especial. Em outras palavras, a igreja é o santuário. O que na antiga aliança era sombra, agora é realidade e continua apontando para frente. Observe novamente a trindade aqui implícita no texto. Fala sobre em Cristo, no Espírito e para Deus. As três pessoas da trindade. A igreja é o lar onde o Senhor escolheu habitar. Nessa parte é importante também corrigir um erro comum, muito popular nos dias de hoje. Alguns dizem assim, eu sou templo do Espírito, não preciso da igreja. Se alguém ouviu falar alguém, eu sou a igreja, então eu vou ficar sozinho aqui em casa, porque eu sou templo do Espírito. Mas isso é um engano e uma contradição com as Escrituras. Porque Efésios 2 não apresenta pedras isoladas. Não é assim, só uma pedrinha jogada por ali, outra aqui. Não, elas estão unidas, formando um santuário. Uma pedra sozinha pode até existir, mas ela não sustenta nada. Não manifesta a glória do santuário. O texto fala de pedras alinhadas à pedra angular. Cristo, encaixadas umas às outras, formando juntas a habitação de Deus. Cristianismo solitário é algo totalmente incoerente com o evangelho. Não tem nada a ver. Você pode até ter uma espiritualidade individual, mas templo se constrói em comunhão. É uns aos outros, meu amigo. É levar as cargas uns dos outros. É chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. É estar caminhando com aqueles que amam o Senhor, debaixo da supervisão de presbíteros. Foi o Senhor que estabeleceu assim. Eu vou inventar a roda? Eu vou me colocar no lugar do Senhor e querer fazer outra coisa? Fazer parte de uma igreja é não deixar de congregar, é amar o meu próximo, é aprender a viver em comunidade, em comunhão. Deus não está edificando indivíduos desconectados, Ele está edificando um povo.
Às vezes, queridos, a semana é pesada. Às vezes a gente está passando por tempos difíceis. Às vezes você está cansado. Prefere ficar talvez deitado, dormindo em casa. Às vezes seu coração está frio. Você está desanimado. Você talvez pense, olha, esse domingo eu acho que eu vou ficar em casa. Mas você acaba vindo. Mesmo diante desse cansaço, desse desânimo, dessa frieza, você acaba vindo ao culto. E aí quando você se une junto com o povo de Deus, você percebe que alguma coisa acontece. A palavra de Deus é pregada. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. A pregação da palavra alimenta você. A sua fé é fortalecida. O seu coração é realinhado. Você sai fortalecido, porque Deus habita no meio do seu povo. Ao sair você pensa, ainda bem que eu vim. Né? Eu nunca me arrependi de ter ido no culto. Já me arrependi de não ter ido. Não é? Quantas vezes eu vim quebrado, fraco, cansado, uma quarta-feira, uma reunião de oração, só para ouvir, só para ficar em silêncio, orar, colocar diante dos meus irmãos também meus pedidos de oração. Nós oramos aqui uns pelos outros, a gente sai fortalecido, reanimado. Às vezes a gente escuta na pregação da palavra aquilo que a gente estava precisando ouvir. Nem sempre o que a gente queria ouvir, mas o que estava precisando muitas vezes. O Senhor usa um irmão, usa um pastor para trazer uma pregação, para trazer um estudo. A gente sai dali edificado. Um irmão, às vezes, mostra o seu amor, a sua preocupação conosco. Puxa, eu estava sentindo a sua falta. Como é que eu posso orar por você? Gostaria de conversar. Bora bater um papo, vamos tomar um café. E você estava precisando daquele momento, daquilo, de alguém para desabafar ou até mesmo confessar o seu pecado e te ajudar na luta contra o pecado. A caminhada cristã, ela é uma caminhada dura. Jesus falou de um caminho que é estreito. E num caminho estreito, é melhor a gente caminhar junto com o rebanho. Ainda que a gente ande por um vale sombrio, pelo vale da sombra da morte, nós não temos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Ele é o bom pastor que conduz as suas ovelhinhas. Elas estão ali. E a gente está unido, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um se preocupando com o outro, notando a ausência do outro, buscando fortalecer o outro, compartilhar uma palavra, um bom livro, uma oração. Quando o outro, alguém cai, o outro ajuda a levantar. Isso é viver a vida da igreja. Servindo com os seus dons. É tão maravilhoso a gente poder ver também como Deus usa irmãos de diferentes formas, com diferentes dons e talentos para a glória dele. E a gente aprende tanto. A gente vê os irmãos se desenvolvendo. A gente vê os irmãos trazendo uma aula de escola bíblica dominical, uma irmã ensinando crianças, outro louvando a Deus nos cânticos, um irmão arrumando ali as louças da igreja, servindo. Como é que você faz isso sozinho na sua casa, sem os seus irmãos em Cristo? A igreja é o povo de Deus. Valorize a igreja, ame a igreja. Ela é preciosa para o Senhor e ela tem que ser preciosa para nós. Ser membro da igreja é uma coisa muito importante e valiosa. Cristianismo isolado contradiz Efésios 2. Você não foi reconciliado apenas para ter uma experiência privada. Você foi edificado uns com os outros. A igreja é essencial. Não negligencie a sua congregação. Se Deus escolheu habitar em seu povo reunido, desprezar a igreja, desprezar a morada de Deus, a igreja é parte essencial do plano eterno de Deus. Não trate a igreja apenas como mais um acessório em sua vida.
tenha amor, estima pela igreja. Pergunte a você mesmo: estou vivendo com uma pedra encaixada ou com uma pedra solta? Deus habita em um povo. A glória da igreja é manifesta em pedras vivas reunidas. Crentes regenerados, caminhando juntos, em comunhão, mutualidade para a glória de Deus. Queridos, Benjamin Kitt falava que essa é a beleza da igreja. Pedras vivas, crentes regenerados, juntos. Estar com pessoas que amam o Senhor, que maravilha é. Queridos, você já foi numa reunião que só tem ímpio, pessoas que não amam o Senhor? Você fica à vontade ali ou você fica meio boiando? Geralmente, você fica incomodado com algumas conversas em certas situações, não é? Quando ninguém fala nada de Deus. Como a lei de Deus é sempre desprezada ou simplesmente só imoralidade. Você gostaria de falar das coisas de Deus, compartilhar da palavra, parece que não tem assunto, às vezes não cai, não encaixa, não é? Claro que você também vai aproveitar a oportunidade para falar de Cristo, naquele contexto, ser luz, mas como é bom você estar no meio de pessoas que amam o mesmo Senhor. Como é bom você conversar sobre os desígnios de Deus. Como é bom você ser quem você é e adorar com pessoas que amam o mesmo Deus. Como é maravilhoso. Isso é um privilégio incalculável. Como quase toda pregação, eu lembro do livro do Peregrino. Essa eu vou lembrar também. O Peregrino, ele estava caminhando, cristão, sozinho por um bom tempo. Mas tem uma hora que ele encontrou com um amigo chamado Fiel. Como foi uma alegria para aquele cristão encontrar com alguém que também amava o Senhor. Como é maravilhoso nós caminharmos com o povo de Deus, com pessoas que amam o Senhor. Valorize isso, não despreze isso. Tenha na mais alta conta na sua vida, irmãos. Irmãos, o que Paulo nos mostrou aqui é que é a nossa história, a história da incorporação do povo de Deus. Quem éramos separados, o que Cristo fez, nos reconciliou. O que nós somos agora, edificados como habitação de Deus. Antes estávamos longe, agora fomos aproximados. Antes éramos estrangeiros, agora somos família. Antes estávamos sem Deus no mundo, agora somos morada de Deus no Espírito. Essa é a glória da igreja. A igreja não é uma instituição criada por homens, não é um clube religioso, não é uma associação de afinidades. A igreja é o fruto visível da cruz. Cristo derrubou a parede, Cristo destruiu a inimizade, Cristo criou um novo homem, Cristo nos colocou em um só corpo. Portanto, meus irmãos, ame a igreja, sirva a igreja, valorize a igreja, comprometa-se com a igreja, porque é nela que Deus habita. Se alguém me ouve aí, hoje e sabe que ainda está longe, separado, ainda está fora desse povo, Cristo ainda aproxima aqueles que estão longe. Eu te convido hoje, arrependa-se, entregue os seus caminhos ao Senhor, creia no Senhor Jesus, seja reconciliado com Deus, faça parte desse povo que Ele está edificando para a glória dele mesmo e caminhe junto com esse povo até a cidade celestial. Oremos. Pai Santo, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos admoesta, que traz tantas maravilhas para nós. Compreendermos, Senhor, o teu plano tão maravilhoso, esse mistério tão glorioso, que em Cristo Jesus, gentios e judeus fazem parte do mesmo povo, a igreja de Jesus. Que possamos valorizar esse presente, esse acesso que temos ao Senhor em Cristo, em um só Espírito. Que possamos valorizar o sangue de Cristo que foi derramado, para que pudéssemos, Senhor, fazer parte da tua família, te chamar de Pai. E que
essa expressão também seja demonstrada na forma como vivemos e amamos uns aos outros em igreja. Em nome de Jesus. Amém.